This call is now being recorded. Good afternoon, third year. Boa tarde, terceiro ano. Essa é a nossa aula da quarta semana da quarta unidade, ok? Essa semana está sendo ao vivo, eu comecei agora. Já começou a chegar. Camila acabou de chegar. Boa tarde, Camila. Então, vamos dar início à nossa aula, né? Já estamos gravando. Deixa eu ver aqui, 3 pessoas, isso. Já estamos gravando. Não, Camila não entrou ainda não. A Camila Paz entrou agora. Boa tarde, Camila. Então, vamos começar nossa atividade essa semana, ok? Ao final, assim que encerrar a gravação, eu gostaria de 1 minutinho com vocês para eu tirar uma dúvida que eu estou a respeito de uma das matérias. Então, vamos lá, vamos dar início à nossa aula. Primeira coisa que eu vou fazer é apresentar uma tela aqui para vocês, que é do nosso roteiro, né? Aí vai chegar aí agora, pronto. Chegou a tela do nosso roteiro. Bom, como vocês sabem, a gente está fazendo uso do livro didático, né? O Alive High, do terceiro ano. E o nosso tema dessa aula, né, é o Eating Health. Ou Health Eating, melhor dizendo. Ou seja, a alimentação saudável, né? Nós vamos ver alguns textos, e aí eu vou projetar uma outra tela, vou parar essa aqui, e vamos partir para um infográfico que fala a respeito. Ele vai aparecer aí, Ele chegou aí para vocês. Eu vou dar uma aumentadinha aqui na tela, para a gente poder passar por ela algumas coisas. Então aqui nós temos o título, The LiveWell 2020 Diet, né, que seria a dieta do viver bem para 2020, né? Esse texto é um pouco antigo. E aqui nós temos uma escala do que seria necessário, perdão. Aqui nós temos uma escala de como as pessoas se alimentam hoje. Isso aqui lá no Reino Unido, tá certo? Como as pessoas se alimentam hoje. Então ali nós temos, desculpa. Eu realmente me equivoquei com esse infográfico. Aqui nós temos a dieta do viver bem. Isso aqui seria a forma como devemos nos alimentar para que possamos ter uma saúde ok. Então aqui, como vocês podem ver, nós temos 35%, 35%, essa área verde, deveria estar presente na nossa alimentação, 35% de fruit and vegetables. A tradução está aí, acho que não precisa, está bem simples, né? Acho que não precisa entrar em detalhes. Então, 35% da nossa alimentação deveria ser constituída disso. Outros 29% deveriam ser consumidos, né? Devem ser consumidos bread, rice, potato, pasta, and the others starch foods. Então aqui nós temos pão, arroz, batata, massas e outros. Então 35% de frutas e vegetais, 29% de cereais, né? Cereais não, carboidratos, melhor dizendo, né? E aí nós temos aqui embaixo o restante. 9% food and drinks high in sugar and or fat. Então, 9% de comidas e bebidas com alta concentração de açúcar ou gordura. Aí nós temos 15% milk and dairy foods, que seria leite e seus derivados, né? Leite e seus derivados, leite, queijo, iogurte, tá, essas coisas. E por fim, 12% non-dairy protein, detailed below. Aqui seria 12% de proteína, ok? Então,
desses 12%, eles ainda deveriam estar subdivididos em 4% meat, carne, 3% fish, peixe, 1% eggs, ovos, 0,3% nuts and seeds, que seriam castanhas, aqui a gente tem muita castanha do Pará, amendoim, eles consomem muito amendoim, o americano gosta muito de amendoim, inglês também, e 4% beans and pulses, e aqui seria feijões e ervilha, e outros cereais do tipo do feijão, ok? Então isso, cresceu demais. Isso aqui, essa alimentação, esses percentuais seriam os ideais para uma pessoa ter uma boa dieta, manter uma boa saúde. Aqui agora ao lado, nós vamos ver The Current UK Diet. Seria a dieta de agora, a dieta do ano que isso foi pesquisado no Reino Unido. Our present eating habits and how they will need to change if we are to adopt the Live Well Diet. Aqui nós temos dietas de mulheres e homens, né, do que eles fazem hoje e do que falta para que eles cheguem ao ideal, ok? Então, as mulheres, como vocês podem ver, elas consomem 27% de frutas e vegetais. Aí vocês vão olhar aqui nessa legenda, né, change required, a mudança requerida. Nessa dieta aqui, nessa legenda aqui à direita, nós temos 8%, ou seja, as mulheres consomem 27%, falta 8% para chegar ao ideal, que é 35%. As mulheres consomem pão, arroz, batata, massas, 24%. O ideal é 29%, então aqui na legenda diz que falta mais 5%. Né? O consumo de... Outro número alto aqui, né? O consumo de proteínas gira em torno de 20% hoje. Né? O correto, o ideal seria 12%. Na nossa legenda aqui diz então que as mulheres do Reino Unido devem reduzir em 8% o consumo de proteína. Aí nós temos aqui 15% de leite e seus derivados. O ideal é 15%, então esse não se altera, 0% aqui na legenda. Não deve nem aumentar nem diminuir. E 14% de comidas e bebidas com alta concentração de açúcar e gordura. O ideal é 9%. Aqui as mulheres do Reino Unido estão aqui em 14%. Isso significa que deve haver uma redução em 5%. Então nós temos aqui 2 itens que devem ser reduzidos, que são as comidas e bebidas ricas em açúcar e gordura, e as carnes, né, as proteínas, que devem ser reduzidas em 5% e 8% respectivamente, e devem ser aumentado o consumo de pão, leite, batatas, né, carboidratos, deve ser aumentado, e também de frutas e legumes, respectivamente, em 5% e 8%. E os homens? Aqui vai ficar meio puxadinho, né? Mas acho que vai dar para ver aí. Aqui ao lado nós temos men's, ou seja, homens. Os homens, eles eles consomem hoje 20% de frutas e vegetais. Aqui na legenda nos indica que deve haver um aumento aí de 15% para chegar ao ideal. Né? Com relação a carboidratos, pão, batata, arroz, essas coisas, massas, os homens consomem 26%, faltando apenas 3% para chegar ao ideal. Então, esse tá bom, que está bem perto. O problema vem agora. Os homens consomem 25% de proteína. Ok? 25%. Vocês podem ver que é o segundo maior percentual aqui, 25%. O ideal seria apenas 12%. Então, no Reino Unido, os homens precisarão reduzir mais da metade das proteínas que consomem. Ok? Mais da metade. Com relação a comidas e bebidas com alta concentração de açúcar e gordura, os homens no Reino Unido hoje consomem 16%.
O ideal é 9%, então precisaria haver aqui uma redução de 7%, ok? E, por fim, leites e derivados, o consumo é de 13% dos homens, o ideal seria 15%, então falta apenas 2% para chegar. O que a gente pode perceber aqui, tanto na dieta de mulheres quanto na dieta de homens, é que realmente existe um não alinhamento entre o necessário e o que é feito hoje. No caso dos homens, até bem acentuado, né? Aqui de proteínas, eles consomem mais que o dobro, né? E falta muito para chegar perto, mais de um terço no caso de frutas e vegetais para os homens. Então, eu estou mexendo, cada vez que eu mexo aqui, o mouse diminui um pouquinho da mão. Então, aqui seria o ideal, para que as pessoas tivessem uma boa vida a partir de 2020, tendo uma dieta equilibrada. O ideal seriam esses percentuais que estão aqui à nossa esquerda, e o que hoje é feito por homens e mulheres no Reino Unido é o que está aqui à nossa direita, né? As mulheres um pouco mais próximas e os homens bem distantes. Aqui nós temos um outro. É isso mesmo. Aqui nós temos uma outra parte do nosso infográfico que diz respeito a The Climate Impact, né? O impacto climático. The relative contribution of different foods groups to greenhouse gases emissions. Aqui ele diz a contribuição dos diferentes grupos alimentares para o efeito estufa, para a emissão de gases no efeito estufa. Então, o que cada grupo alimentar contribui para esse aumento? E aí nós temos aqui, em azul, 5%. O azul seria comidas e bebidas com alto grau, com alta concentração de açúcar e gordura, 5% apenas. 6% aqui seriam os carboidratos, arroz, macarrão, pão, né, essas massas. 7% aqui eles colocam other foods, including alcohol. Então, aqui são outros grupos alimentares que não estavam presentes aqui, incluindo o álcool, as bebidas alcoólicas. 11% são frutas, fruits and vegetables, frutas e vegetais. 14% leite e seus derivados. E o grupo alimentar presente aqui nesse infográfico que mais contribui para a emissão de gases do efeito estufa são os alimentos, as proteínas, né? Carnes, peixes, ovos, é o que mais contribui, 57%. Então, assim, o que esse infográfico tenta mostrar para a gente é que, em havendo uma redução do consumo de proteínas e leite, derivados, então, se a gente ajustar este consumo para o ideal, a gente consegue até melhorar os efeitos perdão, a gente consegue até melhorar o efeito estufa no planeta. A gente consegue até reduzir a emissão de gases para, com isso, fazer com que o efeito estufa diminua, certo? Eu achei bem interessante esse gráfico. Ele está no livro nós estamos em 2021, ele está desde 2018, né? Quando eu analisei e requisitei os anos 19, 20 e 21. Então é isso. Esse é o nosso primeiro texto, no caso, infográfico. Lembrando que vocês terão atividades de interpretação de texto, que será a atividade da semana. Tanto desse infográfico, quanto, eu vou projetar aqui o outro, vai chegar aí agora para vocês. Isso. Aqui nós temos um texto da página 46. O infográfico está na 44. A interpretação de texto é o exercício adaptado da página 45, ok? Aqui nós temos um texto chamado Health Eating for Teens, que seria alimentação saudável para adolescentes, né? Em muitos países do mundo, os adolescentes sofrem com excesso de peso,
Isso é uma preocupação muito grande. Eu estou tentando regular aqui, deixa eu ver, 190. Isso é uma preocupação muito grande das autoridades, dos médicos que cuidam de crianças, né, de pediatras, porque uma parte razoável dessa população juvenil, infanto-juvenil, necessita de regime alimentar, porque a comida a alimentação, ela ela não está bem ajustada e com isso as crianças acabam estando de sobrepeso ou mesmo obesas. Então, Health Eating for Teens, né, alimentação saudável para adolescentes. E aqui, e especificamente para adolescentes. Creio eu que as dicas servem para todo mundo, mas especificamente aqui para adolescentes. Aqui nós temos, embaixo da imagem aqui que vocês podem ver, né, nós temos possivelmente uma adolescente sentada com um vasilhamezinho com maçã, rabanete, acho que é maçã, kiwi, granola, morangos, uva, e eu acho que é isso. Embaixo ele diz assim: Here are some tips to help you eat more healthily. Então aqui temos algumas dicas para ajudar você a comer de maneira mais saudável, ok? Primeira dica, primeira dica mesmo é don't skip breakfast, ok? Don't skip breakfast. Ou seja, não salte o café da manhã. Não pule o café da manhã. Não deixe de tomar o café da manhã. Skipping meals won't you lose age and isn't good for you because you can miss out on important nutrients. Having breakfast will help you get some of the vitamins and minerals you need for a good health. Então aqui explica para a gente, né? A dica é não salte nenhum período de alimentação, né? Saltar estes períodos, ele diz aqui que não ajuda você a perder peso, ok? Ponto. E que não é bom para a pessoa, não é bom para você. Principalmente o café da manhã, se você deixar o café da manhã de lado, alguns nutrientes importantes, né, como vitaminas, minerais, seu organismo não vai adquirir. Logo, se esses nutrientes importantes não serão adquiridos, você vai ter carência deles e por essa razão isso pode ocasionar algum tipo de doença futuramente. Então a primeira dica é essa: don't skip breakfast, não salte o café da manhã. A segunda dica é get your 5-day. Get your 5-day. Fruit and vegetables are good sources of many of the vitamins and minerals your body needs during your teenage years. Aim to eat at least 5 portions of a variety of fruit and veg a day. Então aqui ele diz que consuma, né, coma 5 porções por dia. Ele diz que, o texto diz basicamente que frutas e vegetais são fontes importantes de vitaminas e minerais e que devemos fazer, principalmente para adolescentes, né? Vitaminas e minerais que você precisa durante a adolescência por estar crescendo, se desenvolvendo, tendo o seu corpo maturado para a idade adulta. E aqui ele diz que a gente deve tentar comer pelo menos 5 porções de frutas e vegetais ao dia, né? Seria o ideal. A próxima dica. Passou aqui. A próxima dica diz Healthier Snake Ideas. Healthier Snake Ideas. Cut down on food and drinks high in fat, sugar, and salt, such as sweets, chocolate bars, cakes, biscuits, sugar-free drinks, and crispies, which are high in calories, energy. Consuming too many calories can lead to age gain and becoming overage. Bom, aqui diz o seguinte: tenha ideias saudáveis para os seus lanches, né? Ele diz assim, cut down, quer dizer, corte, suspenda bebidas e comidas que contêm muito açúcar, gordura e sal. E ele dá alguns exemplos, né? Doces, barras de chocolate, bolos, biscoitos, bebidas muito adocicadas, crispies seriam aquelas
aqueles salgadinhos, né, que o pessoal compra no supermercado, batata, tá, que são aquelas coisas que já vêm prontos, tem muito sal. Esses alimentos são muito calóricos, né, dão muita energia, mas o consumo excessivo, o consumo muito alto, pode fazer com que você ganhe peso e se torne obeso, estando de sobrepeso ou obeso, né? Que a obesidade é até pior do que quem está de sobrepeso, ok? Então essa é uma das dicas, tem ideias saudáveis para os lanches. E por fim, a quarta e última dica: stay hydrated. Aim to drink 6 to 8 glasses of fluids a day. Water and the lower fat milk are both healthier choices. Even unsweetened fruit juice is sugary. To try to drink no more than one glass, about 105, 115 50 ml of fruit juice or smoothie each a day. Aqui a dica é o seguinte: mantenha-se hidratado. Ponto. Mantenha-se hidratado. Ele diz que o ideal é você consumir de 6 a 8 copos de bebidas, fluidos, né, bebidas de líquido durante o dia. Aqui ele sugere água e leite com baixa quantidade de gordura. Segundo ele, segundo a dica, é uma boa escolha. Diz aqui também que sucos naturais, com frutas muito doces, às vezes a gente faz um suco de laranja, tá legal, mas às vezes a laranja é muito doce. Então, para evitar isso, ele diz que você deve consumir no máximo um copo, ou pelo menos tentar consumir apenas um copo de 150 ml de bebidas muito adocicadas, no caso, sucos muito doces, né? O pior nosso é que a gente faz o suco, se a fruta não deixá-lo muito doce, nós mesmos nos encarregamos de colocar mais açúcar para deixá-lo muito doce. Então, as dicas são essas, são 4 dicas bem claras, né? Manter-se hidratado, ter ideias saudáveis para o lanche, aqueles lanches que a gente tem no meio da manhã, no meio da tarde, às vezes à noite para comer alguma coisa para ir dormir. Então, procurar sempre algo que não seja muito rico em gordura, açúcar ou sal. Comer 5 porções de frutas para o dia, que seria uma ideia interessante colocar essas porções de frutas e vegetais nos horários dos lanches, e não saltar nenhuma refeição, principalmente o café da manhã. Ok? Então, esse é o segundo texto, ele está na página 46, e aí agora nós vamos voltar lá para o nosso roteiro. O roteiro dessa semana era um roteiro curto, né? Envolvia apenas leitura e interpretação de variados gêneros textuais. Chegou aí para vocês. A tarefa dessa semana é, a tarefa 1, ler o infográfico The LiveWell 2020 Diet, e responder o exercício da interpretação no lead-in, que é da página 45, é o exercício adaptado. E a tarefa 2 é fazer um resumo das 4 dicas dadas no texto Healthy Eating for Teens. Vocês terão lá o formulário, aqui, semana 4, tarefa 1, tá vendo? Ó. As questões estão em língua portuguesa, logo as respostas também deverão estar em língua portuguesa. Terá um formulário para vocês entrarem com as respostas da tarefa 1, e um formulário também, e no restante do formulário, vocês terão espaços para entrar com o resumo de cada dica, ok? Eu coloquei algumas linhas aqui, mas não significa que você deve preencher todas, não, até porque tem alguns aqui que, se você preencher todas as linhas falando a respeito de cada dica, você vai elaborar um texto maior do que a própria dica. Então, apenas faça a leitura novamente para que você tenha segurança do que você está fazendo e elabore um resumo de 1 a 2 linhas no máximo, ok? É essa a tarefa da semana, né? Uma interpretação de texto e uma leitura e um resumo a respeito do texto que foi lido. Camila, você tem alguma dúvida em relação à atividade da semana? Camila está na sala, mas... já colocou aqui não. Beleza. Os textos estão nas páginas 44 e 46.
certo? Os originais. E aí, qualquer dúvida, é só me mandar uma mensagem via WhatsApp que a gente acaba tirando, tá bom? Eu vou parar a gravação agora, eu gostaria de falar com você depois, então, por favor, não saia da sala. Obrigado. Goodbye. See you next week. Ok?